Por mais que disponha de artifícios de natureza química, o homem não tem como deter a faculdade de pensar. Pode momentaneamente anestesiar-se, drogando ou sedando a maquinaria orgânica, mas a sede dos pensamentos que o inquieta ou o atormenta se encontra em área independente do cérebro. Este, considerado a maior maravilha da engenharia da natureza, ainda se ressente da sua excessiva materialidade, sendo incapaz de processar todas as manifestações psíquicas da alma. Reflete, espelha com razoável precisão as manifestações mentais da centelha divina e, quando se desarticula, impede ou dificulta a reverberação dos pensamentos articulados pelo ser imortal. Não se tem como precisar quando o homem atravessou a fronteira muito diáfana do pensamento descontínuo, eminentemente instintivo, e começou a ter os primeiros vagidos de pensamentos continuados, aqueles que se caracterizam pela preocupação com a sobrevivência, planejamento de ações futuras e interrogações íntimas acerca dos porquês da vida, base estruturante da futura filosofia. Segregado no campo material para as inadiáveis experiências evolutivas de que carece, o fulcro gerador de pensamentos se vê tolhido, cerceado pela precariedade e limitações do HD cerebral, dotado de notável elasticidade e capilaridade neuronal, mas incapaz de registrar todas as manifestações emocionais e psíquicas da essência, que reclama no desdobramento da personalidade pelo sono fisiológico, o necessário tempo para afrouxar as fortes teias materiais, permitindo que na vida livre dos espaços possa o ser sonhar. Pensamentos de harmonia e fraternidade são apanágio das almas em equilíbrio. Elucubrações mentais de caridade e amor ao próximo brotam de almas elevadas. Já a emissão mental perturbadora é oriunda de mentes, instância psíquica da alma, vergastadas pelo sentimento de culpa, pelos delírios da posse e pelos conflitos não solucionados na área da libido. E por mais que não queiramos, o pensamento exterioriza num campo vibratório acima das paisagens da carne aquilo que logramos ser. Torna-se uma linguagem audível no campo extracerebral, formatando e revelando para seus comensais espirituais sua verdadeira identidade. Pensamentos centrados fortemente numa ideia geram imagens, que se fazem verdadeiras ideoplastias, retratando com realidade impactante quais as metas que dominam a atmosfera emocional de cada criatura. Pensamentos de revolta e anarquia perturbam mentes frágeis em derredor, que assimilam esses miasmas e os reproduzem na forma de amargura ou violência. Emissões mentais de fraternidade e cura se projetam nos espaços interdimensionais, acolhendo o suporte de outras almas que se juntam naquele propósito superior, otimizando a fonte geradora da ação nobre e, se o visado possui méritos e intercessões de vulto, mudanças substanciais ocorrem, alterando o campo psíquico e favorecendo a mitose saudável das células, a restabelecer o patrimônio da saúde. Outro não era o mecanismo da atuação do sublime peregrino entre os homens há 2000 anos. Conhecendo a essência de cada ovelha, ele identificava facilmente aqueles que estavam ainda mergulhados no pensamento de medo, horror, miséria moral, e os ajudava a mudar a voltagem mental, lhes inoculando vigorosos princípios de vida saudável. Em outros, reconhecia a vulgaridade no pensar, a baixeza das aspirações, a predominância dos instintos mais primitivos sobre a natureza ética do ser, pelo que se valia Nosso Senhor de veemente austeridade no falar, chamando esses infelizes à mudança de padrão mental. Quem sintonizou com ele numa faixa de pensamento mais elevado se tornou poroso no acolhimento das virtudes que dele emanava continuamente, curando atrofiados, reabilitando pupilas mortas e restaurando membros ressequidos.
Quem não se esforçou nem desejava mudança, abandonando a zona de conforto onde se aliciava, esteve com ele, mas permaneceu impermeável ao seu toque luminoso. Ora, atravessando uma selva de pensamentos sombrios, onde a maior parte da humanidade estacionou nas aspirações de natureza material, sexual, imediatista e sensória, a nova revelação vem criar estímulos para o cultivo de diferente campo mental. Discute-se abertamente que uma apatia parece dominar a muitos, incapacitando o ser de sonhar com dias melhores. Uma psicosfera pestífera parece pairar sobre todos, qual nuvem escura, fermento mental pútrido de bilhões de pensamentos desordenados e vingativos. Verbo numa direção e atitudes em outra, gerando uma cultura de cinismo e fingimento. Faces primorosas, esculpidas na plástica cirúrgica ou derivadas de DNA impecável, mas ocultando uma mente sintonizada com as sombras, onde o desejo é sempre de triunfo sobre o outro, não importando o meio para esses fins satânicos. O que pensas quando estás a sós? Defronte da miséria e da escassez, teu pensar se espraia no auxílio ou segrega-se na indiferença? Quando oras, pedes ou exiges? De 3 anos para cá, teus pensamentos estão mais saudáveis ou insistes em te cristalizar naqueles que te chumbam na plataforma bruta da inferioridade moral? Uma mágoa te ficou enquistada na tela da sensibilidade há 20 anos. Mas uma alegria de ontem já foi deletada de tuas lembranças mais recentes. Onde imaginas que teus pensamentos te levarão? Pensa nisso hoje. Amanhã, quem sabe? Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 25 de outubro de 2022, na cidade de Juazeiro, Bahia, Brasil. E é justamente nesse período de caos aparente, onde uma ordem implícita começa a se instalar na desordem explícita, de que o amor parece ter esfriado. Encontramos os indivíduos ardorosos pela política, que os enlouquecem, os retirando do bom senso. Quanta gente ideologicamente alucinada, defendendo com unhas e dentes e também com armas, se necessário for, determinados pontos de vista que lhes são próprios ou defendidos por grupos, ignorando ou tentando ignorar que nem todo mundo pensa como ele. E faltando aos comezinhos princípios de educação e de respeito ao outro, agride, vocifera, torna-se uma besta fera que investe contra o outro pelo simples delito de que o outro não pensa pela cartilha conforme ele pensa. Estamos numa época em que está tão difícil conviver com o outro que tem um pensamento diferente do meu. Mas quando nosso olhar se volta a um jardim ou a um vaso de flores em cima de uma mesa para uma solenidade, nós nos damos conta de que o crisântemo e a rosa, o lótus e a papoula, o copo de leite e a gardênia, a violeta e a belduega conseguem conviver juntas em paz no mesmo jardim ou estarem harmônicas no mesmo vaso. E todas essas flores e vegetais são plantados pela criatura humana. Como é que os animais conseguem viver em paz, às vezes no cativeiro, na floresta bravia? As flores e árvores convivem em harmonia no mesmo bosque e nós, os senhores da razão, aqueles que conquistamos o espaço, descemos naves não tripuladas em Marte, em Júpiter, atingimos agora o Sol,
onde nos aproximamos com uma nave que chegou onde nunca uma nave chegou, perto da coroa solar, para tirar fotografias e fazer estudos avançadíssimos sobre o nosso astro-rei. Nós, os senhores que locupletamos as bibliotecas com os livros e os papiros do conhecimento, somos os senhores da guerra.